amigo! Hoje o nosso papo é sobre espiritualidade. Nos vídeos anteriores nós vimos o quanto a Bíblia influencia o mundo. E hoje vamos entender mais a fundo detalhes desse livro tão importante. A Bíblia foi escrita ao longo de 1500 anos. Ela é um conjunto de 66 livros divididos em duas grandes partes: o Antigo e o Novo Testamento. A palavra testamento significa aliança, então é a Antiga Aliança e a Nova Aliança. O Antigo Testamento é composto por 39 livros e o Novo Testamento composto por 27 livros. O nome Bíblia é nada mais nada menos do que o plural da palavra biblos do grego, que significa livro. Também remete à cidade de Biblos, aonde eram fabricados e comercializados os papiros na Grécia Antiga. E antes da gente aprender um pouco mais sobre a estrutura desse livro, já se inscreve no canal, deixa seu like, bora pro hype! Eu sou o Rodrigo Marques e esse é o canal Bíblia para Idiotas. Poucas pessoas sabem, mas o primeiro livro escrito da Bíblia foi o livro de Jó. Por isso, na montagem da Bíblia, ao invés de seguir uma ordem cronológica, que se refere à data que os livros foram escritos, foi seguida uma ordem narrativa, para facilitar a harmonia e o entendimento. Isso é um fator que deixa esse livro ainda mais intrigante, pois textos escritos em tempos completamente diferentes se tornam harmônicos numa narrativa incrível. Comenta aí se você sabia que o livro de Jó é o primeiro livro escrito da Bíblia, ou se você antigamente achava que era o Gênesis. E se você, assim como eu, também se impressionou ao perceber que textos escritos em tempos completamente diferentes se tornam harmônicos nessa narrativa. O seu comentário é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdos de qualidade para esse canal. A Bíblia também foi agrupada por estilos literários a fim de facilitar o entendimento. Esse agrupamento facilitou muito para que você possa selecionar o assunto específico que você quer aprender. No Antigo Testamento nós temos 5 agrupamentos literários. O primeiro agrupamento literário é o Pentateuco, que o próprio nome na origem da palavra em grego significa livro de 5 volumes. Como já falamos, esses 5 primeiros livros em ordem narrativa fazem parte da Torá dos judeus. É também a base influenciadora da origem do islamismo. Os 5 livros do Pentateuco estão em ordem cronológica e são eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros são recheados de história e contam basicamente o início do mundo e as criações das primeiras comunidades e leis. E o mais interessante é que já se passaram tantos anos e hoje, em 2021, o início do mundo só é explicado por 2 teorias. Uma é o criacionismo, que tem toda a sua base no Pentateuco, onde Deus criou todas as coisas. E a outra teoria é o evolucionismo, que tem como seu principal prepulsor Darwin. O segundo agrupamento literário são os livros históricos. 12 livros que contam a história do povo de Israel, fala a respeito da conquista da Terra Prometida até o exílio babilônico. Esses livros históricos são recheados de dados e fatos que podem ser comprovados até hoje. É uma excelente fonte de estudo para você que é mais racional ou até mesmo cético. É formado pelos livros de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. O terceiro agrupamento literário são os livros poéticos. São 5 livros que passam muito conhecimento e sabedoria. Esses livros são uma fonte infinita, onde você pode aprender coisas básicas para a rotina diária. Esse agrupamento recebe esse nome pois são escritos em formas de poemas, provérbios ou cânticos. Os 5 livros listados em ordem de relevância são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Você que gosta de um conhecimento mais profundo, até mesmo de cunho filosófico, após ler os livros poéticos terá uma visão privilegiada da vida e da realidade. O quarto agrupamento literário são os profetas maiores. São 5 livros que contêm o registro dos profetas sobre o povo de Israel, pois os profetas escreveram histórias com riquezas de detalhes que chegaram a se cumprir 500 anos depois. O próprio Jesus Cristo lia esses livros e mostrava durante a sua vida o cumprimento dessas profecias. Jesus não deixa nenhuma dúvida a respeito da autoridade e autenticidade desses profetas. Pode-se encontrar detalhes disso na parábola do rico e Lázaro. E os livros dos profetas maiores são
Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. O quinto agrupamento literário são os profetas menores. É formado por 12 livros proféticos. O nome de menor não tem nada a ver com a importância do profeta, simplesmente faz uma alusão ao tamanho da obra literária deixada por ele. Os livros dos profetas menores têm menos capítulos do que dos profetas maiores. E os livros são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E um sexto ponto, que apesar de não ser um agrupamento literário, mas não pode deixar de ser citado, é o período intertestamento ou interbíblico. É muito comum a gente ver, logo após Malaquias, uma página em branco como essa, pois nesse tempo não foi escrito nada. É considerado o tempo de silêncio, onde Deus não falou com o seu povo, e durou aproximadamente 400 anos. E comenta aí se você tem ou não uma Bíblia. Caso você tenha, fala pra mim se entre o Antigo e o Novo Testamento também tem uma página em branco. Porque afinal de contas, cá pra nós, só um perfeito idiota vai acreditar num livro que ele nunca leu e nem conhece a estrutura de que ele foi escrito. E não se esqueça, a nossa meta são 10 mil inscritos. Então compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, bora pro raio!